Uma das grandes novidades do novo Blender, o 2.8, é o EV, que é um novo motor em tempo real. E EV significa Extra Easy Virtual Environment Engine. É um nome incrivelmente complicado, não tem nada a ver com o Pokémon. Em vez disso, quer dizer motor extra fácil de ambiente virtual, alguma coisa assim. Então, o que é que a gente vai fazer nesse tutorial? Eu vou introduzir o EV, mostrar para vocês como é fácil e rápido criar um look bem legal a partir de um modelo que a gente vai utilizar aqui para simular um ambiente de produção publicitária um pouco mais focado numa mensagem meio institucional barra varejo, que é um selo natalino, certo? Então, você pode acessar o site da Academia Criativa e baixar o arquivo que a gente vai utilizar nesse tutorial, beleza? Então, vamos aqui no Blender. Se você ainda não tem o 2.8, é só você vir em blender.org, você clica aqui, baixa a versão beta, certo? E agora é só utilizar aqui no nosso programa, aqui, utilizar o programa, beleza? Então, para eu trazer os arquivos que eu vou trabalhar, eu vou vir em File, Import, OBJ, e aqui eu já estou na minha pasta correta. Você pode escolher a pasta aí no seu HD. É muito importante só que nessa seçãozinha aqui de Import OBJ, eu coloque nessa opção Group, e aí clique aqui no meu arquivo. O que é que esse group faz? Ele nada mais está fazendo do que lendo os objetos separados do meu arquivo OBJ, e aí ele separa também na hora de trazer aqui dentro para o Blender. E o resultado disso é isso aqui. Eu tenho agora duas geometrias 3D, certo? Essa e essa. Então a gente tem duas e é com isso que nós vamos trabalhar agora. Então, o EV ele já está automaticamente ligado aqui no Blender. Na verdade, o EV já é a viewport. Isso que a gente está vendo já é o EV. Para eu ver a visualização em render dele, basta eu adicionar essa opçãozinha aqui para ver em render. Ver, no caso, a visão renderizada aqui na minha viewport. Eu tenho alguns modos de wireframe, sólido, material, ou também chamada Look Dev, e aqui é um modo de render. E lógico, fica tudo escuro porque na nossa cena nós não temos nada. A melhor forma para aproveitar o EV, na minha opinião, é utilizar esse workspace bem aqui, chamado Shading. Eu vou clicar aqui porque agora o Blender ele muda um pouquinho a minha interface para facilitar o processo de criação de cena, de materiais e de iluminação. Deixa eu só mudar isso aqui e agora pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Vou ligar o meu render. A minha cena ela está totalmente escura, certo? E aqui eu sei que eu estou utilizando o EV, porque nessa opção de Render Engine, a gente tem o EV ligado. Nós temos três motores de render aqui no Blender. O primeiro deles é o EV, e eu acesso essas opções através desse menuzinho contextual que são os Render Settings, tá? Por enquanto a gente não vai fazer nada. O que nós vamos fazer vai ser colocar na cena algumas luzes para, enfim, enxergarmos melhor o que está acontecendo. Então, eu venho em Add, aqui, Light, e agora eu vou colocar uma área Light. E agora, aqui com a minha área Light, eu vou mover ela um pouco. Eu vou abrir aqui a minha barra de ferramentas, tá? Então, eu vou pegar aqui o Transform, vou mexer aqui. No caso location, né? E aí com Shift, com o botão do meio do mouse eu rotaciono a minha tela, com Shift, botão do meio eu faço um Pan, e com Ctrl, botão do meio eu faço Zoom, ok? Então eu vou posicionar isso mais para cá, vou acessar aqui a rotação. Naturalmente eu estou fazendo tudo bem devagar, porque isso aqui é um tutorial orientado mais para iniciantes, tá? Então a gente tem essa luz aqui, e aí eu vou vir em Object, Duplicate, e aí eu vou arrastar para cá. Eu quero duplicar essa luz e colocar uma outra apontando aqui na direção contrária. Eu acho que isso por enquanto é o suficiente. E aí a gente já dá para ver que a nossa iluminação ela está, enfim, bem melhor do que antes, por causa dessas duas luzes, essas area lights que nós colocamos na cena.
E essas áreas lights, elas são como se fossem uma grande área de luz que emite luz uniformemente. Se parece muito com softbox de iluminação de estúdio, fotográfico ou de filmagem, certo? Então, via de regra, quando a gente quer fazer uma iluminação com uma luz mais suave e também com sombras mais suaves, a gente vai utilizar as áreas lights. Então, aqui a gente tem a nossa cena, beleza? O próximo passo que eu vou fazer vai ser ativar alguns efeitos de renderização aqui no Eevee. Primeiro deles, deixa eu fechar esse sampling, vai ser o Ambient Occlusion. Que o Ambient Occlusion, o que é que ele é? Ele é também chamado de sombra de oclusão. São áreas do nosso modelo, ou de interseção entre modelos diferentes, que não recebem luz suficiente para gerar uma iluminação clara. Então, o que a gente tem é uma área mais escura, ou então uma área já completamente em sombra. Isso acrescenta muito realismo, mas vai depender muito de caso a caso, porque muitas vezes, quando a gente está fazendo a renderização no motor Path Tracer, como é o caso do Cycles, ou mesmo no caso de outros motores como Octane ou Redshift, o processo de Global Illumination ele já faz esse cálculo meio que automaticamente. Então, a oclusão acaba sendo em parte um pouco não tão necessária assim, embora muitas vezes a gente coloque para, digamos, forçar mais um realismo, ou então estilizar um pouco mais, ou então marcar um pouco mais as sombras, etc. No caso do Eevee, eu acho que é legal ter o Ambient Occlusion justamente por causa dessas considerações, onde a gente vai colocar um pouco mais de sombra de contato, independente se isso for algo realista ou não. Às vezes a gente ativa certas configurações de render por uma questão mesmo de direção de arte, ok? Então, independente do que você sabe sobre Ambient Occlusion ou não, eu acho que é importante você ligar aqui no Eevee. Então, meu Ambient Occlusion está ligado agora, e aí que eu vou em Trace Precision, eu vou aumentar para melhorar a qualidade. E aí em Distance eu vou aumentar também para aumentar a distância do meu Ambient Occlusion. Você vê que, principalmente aqui pelo lado, a gente vê um pouquinho do efeito dessa oclusão. Tá? Não está sendo tão forte assim, mas dá para perceber um pouco aqui. E aí, no caso dessas minhas luzes, eu vou selecionar as minhas luzes, vou vir aqui no meu Light, que é o contexto das luzes, e em Shadow, vou ligar o Contact Shadow para colocar as sombras de contato, certo? E a mesma coisa nessa outra luz também, para a gente ter essas sombras de contato aqui na nossa cena. Então, com Ambient Occlusion e sem Ambient Occlusion, dá para ver um pouco mais de diferença agora, ó. Sem e com, a gente vê os contornos um pouco mais escurecidos. Até aqui está tudo bem. Uma outra coisa que eu vou ativar vai ser aqui embaixo em Shadows. Vou ligar o High Bit Depth para a gente ter mais qualidade da sombra, e também eu vou ligar Soft Shadows para as minhas sombras, enfim, terem as propriedades de suavidade. Aqui em Screen Space Reflections eu também vou ligar para que a gente tenha reflexos. E no caso eu vou aumentar o Trace Precision para aumentar a qualidade. E eu vou desligar esse Half Has Trace porque ele diminui a qualidade de forma geral. Então, por enquanto, isso é tudo que nós temos aqui no nosso render, certo? O que é que nós podemos fazer para deixar a nossa imagem mais bonita? Naturalmente, é colocar materiais no nosso objeto. E esses materiais eles vão ser configurações de sombreamento e de superfície do nosso objeto, e eles vão dizer como o nosso objeto vai reagir à luz, como vai reagir aos reflexos dessa luz, como vai reagir em relação à aspereza e por aí vai. Nesse primeiro contato com o Eevee, a gente vai manter a coisa bem simples, até para vocês verem como é fácil criar algo bem, digamos, publicitário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu lettering, ele já tem um material, deixa eu remover isso aqui, agora eu vou criar um, ok.
E aí eu vou chamar esse material de metal, por exemplo. Todas essas configurações que a gente tem aqui no meu Node e o Blender, tanto Eevee quanto Cycles, eles usam um sistema de nodes, tá? Tudo isso que você está vendo aqui é a mesma coisa que a gente encontra aqui na direita, certo? A vantagem disso é que eu posso fazer ajustes aqui na barra de propriedades ou aqui, e isso é útil para caso eu esteja configurando algo de render e eu tenho o mesmo acesso aos materiais aqui nos meus nodes. Então, eu prefiro trabalhar através dos nodes, porque eles são mais flexíveis. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar bastante a propriedade metálica aqui do meu texto, e aí a gente já vê que os reflexos aparecem um pouco mais. A propósito, se você não quer ver tanto aqui o controlador da minha rotação, quanto essa seleção ao redor do meu texto, é só você vir aqui em Overlays e clicar nesse ícone que vai desativar todos os overlays da minha cena, que são esses guias visuais, certo? Então, Metallic, a gente está aumentando bastante as propriedades metálicas do nosso texto, que é exatamente o que eu quero para isso aqui. No caso de Base Color, eu vou colocar um tom de amarelo, algo assim, algo meio dourado, algo mais ou menos assim, ótimo. E aqui eu posso aumentar o meu especular, o que vai aumentar o brilho geral. E em Roughness, aumentando ou diminuindo, eu estou deixando o meu reflexo, no caso Roughness é como se fosse uma aspereza, então mais Roughness deixa o meu reflexo mais difuso e menos Roughness deixa o meu reflexo mais espelhado. E aí você vê como a gente pega looks totalmente diferentes, né? Então, muitas vezes um valor quase intermediário numa situação como essa é o ideal. Vamos fazer a mesma coisa na estrela. Vou pegar aqui a estrela. Já tem um material também, então eu vou deletar esse material. Vou clicar em New. E agora eu vou chamar de estrela. E aqui no caso da minha estrela eu vou colocar uma cor esverdeada. Talvez um pouco mais escura assim. Ok. E aí, vou aumentar um pouco o especular. Vou diminuir um pouco o Roughness. E eu vou aumentar também o Metalness, tá? No caso Metallic. E aí a gente começa a ter esse look já mais metálico para o nosso texto, certo? O qual eu posso controlar aqui no Roughness, ele vai ser digamos, um reflexo metálico bem difuso, ou se vai ser um reflexo metálico bem espelhado. Nesse caso aqui, assim como o texto, o ideal é a gente encontrar um meio termo. Então, veja só que à medida que isso aqui já é a renderização, a gente já vê o resultado da luz, dos reflexos, do Ambient Occlusion, tudo interagindo aqui no nosso motor, mas a gente, lógico, pode deixar isso ainda melhor. Da forma como está aqui, eu diria que já está mais ou menos bonito, mas a gente pode melhorar ainda mais, que é acrescentando iluminação através de HDRI, utilizando o Environment, que é imaginem como se fosse um círculo ao redor da nossa viewport 3D, onde a gente coloca uma imagem nesse círculo e essa imagem ela vai gerar tanto iluminação quanto reflexos para a nossa cena. Então a gente consegue deixar esse render ainda melhor. Então vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Para acessar as propriedades de Environment, eu venho em Object, e aí eu coloco World. Agora sim a gente está vendo as configurações do World, né? No caso, o nosso Environment. Eu vou clicar aqui em Use Nodes, para que a gente veja os nodes de configuração do nosso World. E o que eu preciso fazer agora é conectar uma imagem para cá, tá? Preciso de um node que vai conter uma imagem que vai ser ligada a essa propriedade de Color. Então, eu vou vir em Edge, Texture, Environment Texture, e aqui é a minha textura de Environment. E aí agora eu conecto aqui essa saída Color para cá, ou seja, agora eu estou conectando a cor da minha textura à informação do meu background, que é isso aqui. Esse rosa está aparecendo porque a gente não tem nenhuma textura aqui conectada, tá? Mas eu posso abrir uma textura, vir em Open, vou clicar aqui nos meus bookmarks, que são os atalhos que eu já tenho configurados, vou vir em Studio, HDRI,
E aqui eu tenho várias imagens que eu posso utilizar. Eu vou pegar essa 38. E aí agora essa imagem ela está sendo mapeada no meu environment e ela está sendo, por sua vez, utilizada para iluminar a nossa cena também e acrescentar reflexos, certo? Então bastou isso para que a gente pudesse ter um render ainda mais bonito. Então vou fazer um antes e depois, eu vou desconectar a imagem, veja só, assim, ó, aqui. E agora eu vou ligar a imagem. E agora a gente tem isso aqui, beleza? Eu posso aumentar aqui o strength dessa imagem, o que naturalmente aumenta mais a intensidade da iluminação que a imagem gera. E se eu quiser, eu também posso rotacionar a minha imagem, certo? Para eu fazer isso, eu preciso das direções dessa imagem aqui, do meu node, certo? Que a gente conecta através desse vector. Mas uma opção ainda melhor é apertar o Ctrl T, que aí o Blender automaticamente coloca essas opções de mapeamento aqui, né? Ele faz a leitura de onde está a minha textura e aqui o mapeamento determina a localização da imagem, a rotação da imagem e a escala. Se você não consegue acessar essa opção, o Ctrl T aqui no Blender, isso significa que você precisa do add-on Node Wrangler, que já vem dentro do Blender. Esse add-on é sensacional porque ele acrescenta muitas funcionalidades para controles dos nodes aqui no nosso programa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente ativa ele. É só vir em Edit, Preferences, e nessa abazinha Add-ons, posso digitar aqui, por exemplo, Node Wrangler, e ele está aqui. Então, eu ativo, depois salvo as preferências e aí várias opções legais que a gente vai estudar em outro momento. Então, uma vez que agora eu tenho esses nodes de mapeamento, e se eu não quiser usar o Node Wrangler, não tem problema. É só eu pegar o Texture Coordinate, certo? Vim aqui. E também pegar o Node de Mapping. Então, Vector Mapping é a mesma coisa. E aí eu conecto aqui e depois aqui na minha imagem, certo? Então é exatamente a mesma coisa. E aí agora eu venho em Rotation, eu posso rotacionar a minha imagem e aí dá para ver aqui nos nossos reflexos o quanto essa imagem ela influencia nos reflexos da nossa cena, certo? Uma das coisas que a gente pode fazer também é vir aqui nas minhas configurações de render. E o que é que a gente tem? A gente tem essa opção Color Management, que é o gerenciamento de cores, certo? Por padrão, o gerenciamento de cor da Viewport ele vem nesse modo Filmic, que é um modo bem legal, que acrescenta bastante realismo. E aqui eu tenho alguns looks específicos desse gerenciamento de cor. No caso, Base Contrast, eu posso diminuir o contraste da minha cena, se eu quiser. No caso, eu posso aumentar, fazer um High Contrast. Isso aqui meio que significa como se já fosse uma espécie de pós-produção que a gente faz dentro direto da nossa viewport, tá? Então, você vê o quanto é fácil a gente criar um look bem bonito utilizando o Eevee. Uma das coisas que a gente pode também acrescentar para deixar ainda mais legal o nosso render é um Bloom. Então, eu vou ativar o Bloom. E aí ele coloca esse brilho nos nossos highlights. Ele, lógico, vai ler também o HDR. Então, deixa eu abrir aqui o Bloom e só mexer um pouquinho na tolerância. Ó, eu quero concentrar o meu Bloom apenas nas áreas que realmente me importam. Então, posso controlar aqui as configurações do meu Bloom, certo? E aqui, por fim, Sampling. A gente tem as configurações de qualidade do nosso render. Na Viewport, que é o que nós estamos vendo, está bem baixo, então eu vou colocar 100. E agora a gente tem, só soltando o mouse, a gente já tem um render em excelente qualidade. Tá? Então veja só o quanto o Eevee ele é fácil, prático, para que a gente possa criar direção de arte de uma forma muito eficiente. Você pode usar isso aqui para campanha publicitária, você pode utilizar isso para motion graphics, né, animação de produtos ou animação de letterings ou de marcas ou qualquer coisa.
porque isso torna o processo como um todo incrivelmente rápido e incrivelmente fácil. A gente tem feedback instantâneo, né, da nossa renderização. O que a gente vai fazer aqui agora, só para complementar o conteúdo, é renderizar essa imagem para que vocês vejam o quão rápido é o processo de renderização mesmo oficial e quem sabe mostrar para vocês um processo bem leve de pós-produção, acrescentando alguns efeitozinhos que podem vir a ser interessantes. Então, para a gente renderizar qualquer imagem no Blender, nós precisamos de uma câmera, tá? Então eu vou vir em Add, Camera, e eu vou adicionar uma câmera. Eu não estou vendo a minha câmera aqui porque os overlays estão desligados, então está aqui a minha câmera. Vou puxar ela mais para cá. Ok. Para eu ver a visão da minha câmera, eu posso clicar nesse íconezinho bem aqui, ó, e aí ele mostra a visão da minha câmera. Mas se eu tentar agora rotacionar a minha câmera, você vê que a minha visão ela sai da câmera. Para isso não acontecer, eu vou abrir esse pequeno painel bem aqui. Eu estou com vários add-ons instalados, tá? Então, vindo aqui em View, e eu tenho essa opção Lock Camera to View. Quando eu clico nessa opção, fecho aqui, e agora clico na minha câmera e rotaciono, eu estou rotacionando a minha câmera como um todo. Então, eu preciso de uma câmera para renderizar qualquer coisa no Blender, tá? Então aqui eu estou rotacionando ao redor do meu objeto. Vamos escolher um ângulo legal. Algo mais ou menos assim. Talvez o bloom esteja muito forte, então vou diminuir um pouquinho aqui. Ok. Então, agora que nós estamos aqui com a câmera posicionada da forma como eu quero, ok, estou reposicionando. Vou aumentar os meus samples do render. Vamos tentar tipo 150, ok. E agora, para eu renderizar essa imagem, basta eu vir em Render e Render Image. Então, o Blender ele vai abrir uma janela que é a janela da renderização e a nossa renderização está feita. Eu acho que levou 2 segundos e alguma coisa. Eu acho que ele passou mais tempo carregando a imagem do que renderizando de forma propriamente dita. Ainda tem um pouquinho de noise aqui, o que eu acredito que pode ser reduzido se a gente acrescentar um pouco mais de samples. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui em sampling, vamos colocar tipo 250 no render. Vou vir em render image. E agora aqui, ó, uma barrinha de renderização. Já renderizou. Deixa eu achar onde é que está aqui a minha imagem. Pronto. Então, o noise já diminuiu bastante. E levou aqui 3 segundos para a gente renderizar essa imagem, certo? Se eu quiser, vou fechar isso aqui. Se eu quiser fazer uma pós-produção dessa imagem, eu posso vir em Compositing, tá? E aí eu clico em Use Nodes. Agora o Blender traz para a cena o meu render layer, que foi a imagem renderizada, e esse render de Compositing para que, enfim, o render possa acontecer e a gente trabalhar aqui no sistema de pós-produção. Para eu ver a minha imagem aqui, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Para eu ver a minha imagem, eu preciso do Node Viewer. Eu posso colocar automaticamente aqui, tipo, cadê? Output Viewer, ok? E aí eu conecto a minha imagem aqui, e agora eu vejo, né, o resultado do meu render, ou eu vou deletar isso. Eu posso também simplesmente com o Node Wrangler clicar Ctrl Shift e ele automaticamente coloca o meu viewer na cena, certo? Então, agora que a gente tem esses nodes, deixa eu abrir aqui o NPanel. Vou clicar em Fit para minha imagem ficar, enfim, ficar travada aqui no tamanho. Então, eu vou colocar Fit de novo. Vou fazer algo bem básico. Vou vir em Add, Filter. Vamos colocar um node de Glare. E aí eu vou colocar esse node bem aqui, no caminho do meu viewer. E aí ele já coloca esses efeitinhos de brilho aqui, os quais eu vou controlar um pouquinho, vou aumentar o mix. Caso acho que eu vou zerar esse mix. Eu vou diminuir um pouco, vou aumentar um pouco o threshold.
Ó, um pouco, não, acho que eu vou aumentar bastante o threshold. Aqui está. Vou aumentar a qualidade para high, para me dar um brilho um pouquinho melhor. Aqui está. Aqui em Extracts eu posso aumentar a quantidade de brilho que está acontecendo, de raiozinhos de brilho, né? E aí, veja só, estou reposicionando aqui. Com pouco esforço a gente já colocou um sistema de brilho incrivelmente brega aqui, mas que funciona, tá? Gente, lógico, eu acho que está brega porque está em grande quantidade, eu acho que a gente pode diminuir a quantidade. Deixa eu diminuir um pouco esse fade, para eles ficarem um pouco mais discretos. Eu já acho que já ficou bem melhor, certo? A qualidade digamos, a performance aqui da pós-produção a gente vai definir aqui, certo? Eu posso vir aqui em Performance e em Edit, que é a parte de edição, deixar em Low e também habilitar essas 3 opções aqui de baixo. Elas costumam melhorar a performance também de quando a gente está fazendo edições. Mas não se enganem, esse Node de Glare, ele costuma ser um Node bem pesado. Mas veja só, a gente com pouco esforço criou essa pós-produção. Acho que eu vou colocar um Edge, Color, vamos colocar um RGB Curves. E aí eu coloco as minhas curvas aqui. Deixa eu desabilitar um pouquinho esse Glare, porque ele sempre vai ficar renderizando. Então eu vou apertar o M para dar um mute nesse Node, tipo, como se eu estivesse deixando ele mudo. E aqui nas minhas RGB Curves, vamos só, quem sabe, colocar uma leve curvazinha, só para, quem sabe, aumentar um pouquinho o contraste aqui. Ótimo. Quem sabe um pouquinho no R também, no caso um pouco para cima, para deixar um pouco mais quente aqui. Ótimo. Agora, no meu Glare, eu vou apertar M de novo para destravar o Node. E aí todos os meus efeitos, né, que estavam antes, eles aparecem aqui. Por causa da pós-produção, ele perde um pouco do Glare. Então acho que eu vou só aumentar levemente o fade aqui. Eu estou apertando o Shift e arrastando para eu poder fazer esses incrementos bem, digamos, detalhados nos valores, certo? E aí a gente começa a ver de novo o nosso efeito de Glare aparecendo, certo? E eu acho que ficou até bem legal dessa forma. A gente tem bem evidente aqui, 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 aqui. Em vários pontos já não está mais tão brega quanto antes. E a gente fez essa pós-produção única e exclusivamente utilizando o Blender e também utilizando o Eevee. A partir daqui a gente pode renderizar essa imagem, na verdade não bem renderizar, mas tirar do Compositor, o que não deixa de ser uma renderização, e utilizar em qualquer outro programa ou para qualquer outra finalidade. Ou enfim, finalizar todo o nosso projeto aqui, tanto de motion quanto de still, certo? Para impresso, para animação ou para motion. Então, essa é uma breve introdução ao Eevee do Blender, mostrando para vocês um funcionamento básico e como a gente pode criar algo legal e bonito com pouquíssimo esforço e de uma forma bem rápida. Então, é isso aí. Não deixem de acessar o site para baixar esse arquivo. E se você gostou, se inscreve e até a próxima.